A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo. Mas antes do vídeo, um segundo para você deixar o seu like. Deixe seu like agora. Obrigado. Agora sim, vamos ao vídeo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Ângela. Boa noite para a irmã. Não só para a irmã, mas para todos aqueles que estão ouvindo e que vão ouvir esse testemunho. O intuito é que Deus fale o coração de cada um para você nesta noite que está oprimida, que talvez está afastado, afastada, que você olha talvez para a vida desse seu parente, desse filho, dessa filha e diz que não tem mais jeito, mas Deus bota no meu coração para dizer que tem jeito sim. Eu costumo dizer que para tudo tem a sua hora marcada, a sua hora certa, e esse testemunho veio na hora certa. Quando Deus colocou no meu coração, já quero agradecer a irmã Ângela por me dar essa oportunidade de estar aqui no canal dela, falando aquilo que Deus colocar no meu coração. Quero deixar uma meditação para os irmãos que se encontram no livro de Jonas, capítulo 2, verso 6, que diz assim: Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a sua voz do agradecimento. Ao que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Irmãos, desde que eu voltei para o Evangelho, a palavra assim que eu mais... Sempre a gente tem um carinho por algum livro da Bíblia, e o livro que eu tenho mais carinho é por Jonas, porque eu estava como Jonas, mas não só na questão de fugir daquilo que Deus tinha para minha vida, não só o propósito, mas sim de mágoas. E Deus bota no meu coração que antes de eu contar esse testemunho, eu quero dizer para você que está magoado, que está magoada, não seja como Jonas. A palavra de Deus fala que Jonas, quando ele entrou naquele navio para ir para Tarsis e não ir para Nínive, ele preferiu que aqueles homens jogassem ele no mar. Aleluia, e jogasse ele no mar, e ali ele preferiu a morte do que cumprir um propósito que Deus designou ao seu coração, que era de pregar todo aquele povo de Nínive para aquele povo não morrer. Mas Jonas, ele tinha ódio daquele povo, e ele tinha uma raiva simplesmente porque aquele povo de Nínive era um povo sanguinário, e que matava os profetas, e que matou a família de Jonas. Então Jonas, ele preferia a morte, a qual ia ali pregar o Evangelho. E muitas das vezes estamos com o coração tão magoados, tão cheio de mágoas da vida, do passado, da infância, que nos tornamos amargos, sabe? E Deus manda dizer para você que está ouvindo esse testemunho, que Deus, ele vai tirar essa amargura de você, porque o profeta Jonas estava desse jeito. É tanto que ele diz aqui: porque eu fiz um voto, eu vou cumprir. Ou seja, eu já falei, eu tenho que fazer. Mas não era dessa forma que Deus queria. Se a gente for ir adentro desta palavra, o sermão de Jonas foi o sermão menor que existiu na Bíblia. Foi só simplesmente: convertei-vos, senão morrereis. E muita gente se converteu e ele se revoltou através disso. Ele se revoltou porque aquele povo se converteu diante de Deus. E eu quero dizer para você: tire essa revolta desse seu coração. E quando eu falo dessa passagem para poder entrar no meu testemunho, eu me vi muitas das vezes como Jonas. Eu voltei para Jesus porque eu estava como Jonas, fugindo do meu chamado, decepcionada e magoada. E a mágoa era tão grande que me fez ter escamas nos olhos. Mas eu quero dizer para você nesta noite que as escamas de quem você tem orado, de quem você tem jejuado, de quem você tem buscado e pedido a Deus para libertar, vai cair. Amém? Eu me chamo Joana e eu já venho aqui começar relatando meu testemunho. Sou de Natal.
E vamos lá, irmãos, eu já começo meu testemunho falando da minha família, né? Onde eu morei com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. E tudo começa, irmãos, quando a minha mãe biológica, eu costumo dizer que Deus tinha um mistério muito grande comigo, porque desde quando eu estava na barriga, o propósito de Satanás era me matar, minha mãe vivia com homens casados, minha mãe biológica tinha uma vida pregressa, não queria compromisso com Deus, a minha mãe biológica. E quando eu falo minha mãe biológica, vocês vão entender do testemunho para o final, porque a minha mãe biológica, e ela já tinha um filho, e em uma dessas curtições ela é engravida de mim, irmãos. E quando ela é engravida de mim, a mãe dela disse que se ela entrasse comigo nos braços, a mãe dela sairia pela porta de trás. E minha mãe, para não me abortar, porque ela já estava com a gestação muito avançada, ela simplesmente quer uma pessoa para me dar, porque ela não podia me ter, não podia me criar, na verdade. E ela já tinha um filho pequeno. E ali, irmãos, começa o trabalhar de Deus na minha vida, porque ela procura alguém para me dar. E a minha mãe adotiva, junto com o meu pai, que já tinha um filho, se oferece de criar aquela menina, que no caso era eu. E eles não viram a minha cor, eles não viram nada disso. Eles só queriam ter uma filha mulher, pois minha mãe já tinha tentado algumas vezes, já tinha tido alguns abortos. A minha mãe adotiva só teve 2 filhos, um morreu e o outro, que hoje em dia está com 35 anos, está vivo para a glória de Deus. Então ela não podia ter filha mulher. Então, ela, quando me viu, ela disse que já se apaixonou por mim, foi amor à primeira vista. No primeiro dia de maternidade, ela já foi me buscar e ela tomou antibióticos e alguns medicamentos para poder me dar de mamar. Ela não era minha mãe de sangue, mas ela me amamentou. E quando eu falo isso é muito forte, porque para mim, antes de um abandono, de um abandono de marido, de filhos, eu acho que o pior abandono que existe é o abandono de mãe. E com o passar dos anos eu cresço e eles me falam: olha, você é filha adotiva, mas você é filha do nosso coração. Eu não tive o que falar da minha mãe até um presente momento, que é quando eu faço mais ou menos de 4 para 5 anos de idade. Quando eu faço de 4 para 5 anos de idade, meus irmãos, a minha mãe adotiva, aquela que teve o maior carinho, que teve o maior zelo por mim, que foi me buscar no primeiro dia de maternidade, ela começa a dar uma louca na mente dela. Ela que sempre foi macumbeira, sempre gostou de macumba. Ela e meu pai faziam mesa branca, ela dançava com as pombagiras. Eu me lembro de eu pequenininha. Isso é para quem crê, eu creio que tem gente aqui que não vai crer, mas eu me lembro de eu pequena ver o cabelo da minha mãe pegando fogo e ela recebendo pombagiras e dançando ali com meu pai. E eu fingia que estava dormindo para não ver aquele tormento, mas eu vi aquilo, irmãos. Não sou eu como meu irmão. Eu desde pequena via macumba na minha frente. Minha mãe toda a vida gostou de dançar, de receber, enfim. E quando eu completo de 4 para 5 anos de idade, a minha mãe adotiva, aquela que me adotou com meu pai adotivo, ela faz algumas amizades e ali ela começa a trair meu pai. Ela começa a adulterar, ela começa nossa, é complexo de falar, mas eu tenho que falar isso aqui. Ela começa a trair meu pai com vários homens e ali ela nos quer abandonar. Ela abandona. Mas antes disso, meu pai sempre foi casado, sempre foi um homem de uma mulher só, um excelente homem, pedreiro. Toda a vida trabalhou para dar o melhor para a gente. E eu me lembro que quando meu pai saía para trabalhar, ela saía para beber e deixava o meu irmão em casa. Só que antes de tudo isso, eles tinham outro filho, como eu disse, que morreu. E meu pai já era afastado quando ele perdeu esse filho.
Ele já era afastado das coisas de Deus e ele foi para macumba por causa da minha mãe. E ele ficou na macumba e Deus não queria perder ele. E ali ele perdeu um filho. E quando ele perdeu esse filho, que eu relato no começo do testemunho, ele se vê sem nada, né, na estaca zero, e ele se converte diante de Deus, né? Ele se converteu ao Evangelho de Cristo. E ali começa mais uma luta, porque além da minha mãe trair meu pai, ela ainda fica muito revoltada, porque ela diz que meu pai mudou muito depois que se converteu. Mas ele se converteu, porque ele era muito ruim também, não gostava de crente. Ruim que eu diga, porque ele não gostava de crente, ele esculhambava os crentes. E eu lembro que quando os crentes iam fazer culto de ação de graça, na rua que a gente morava, eles pediam permissão a meu pai, porque meu pai era muito confuseiro com essa questão, porque ele tinha ódio de crente. E ali, o Deus que eu sirvo, ele teve que tirar um filho. Irmãos, é para quem crê, porque as pessoas acham que Deus, ele não faz, mas ele também faz. Se ele vê que... Irmãos, eu costumo dizer assim, que Deus, ele tira tudo para você ir para a presença dele, sem nada. Não é a vontade dele, mas se for necessário, ele tira. E ali ele tirou o meu irmão, que era a coisa que meu pai mais amava. Meu pai perdeu um filho para uma doença na época, e ele ficou muito mal, e ali, através disso, dessa perda, ele se converteu. Mas minha mãe piorou. Meu pai ia para a igreja com a Bíblia, comigo e com meu irmão. Minha mãe ia para o bar. Meu pai ia para a igreja e minha mãe ia para os motéis. Meu pai ia para a igreja e minha mãe ia sair com os amantes que ela tinha. E meu pai aceitou isso por muitos anos. Igreja, por muitos anos meu pai orou. Muito tempo meu pai orou por minha mãe. Não foi 1, 2, 3, 4, 5 anos. Foi muitos anos que meu pai orou pela minha mãe. E ele ia para a igreja e minha mãe ia para os pagodes. Ele passava na porta da igreja e minha mãe estava dançando nos pagodes. E ele não falava nada. Eu olhava para ele, eu via a feição dele, que ele estava muito abatido. Ele queria a família dele na presença de Deus. E ali ele se separa da minha mãe, porque ele vê que não tem mais jeito. Ele já não aguenta mais aquela situação de muitos anos de sofrimento. Ele sofreu, igreja, ele sofreu. Eu nunca vi um homem para sofrer como meu pai. Eu me lembro de ver meu pai chorando, sem entender, porque ele amou tanto a minha mãe não queria saber dele. E ali a gente fica com minha mãe um tempo, e essa parte é muito delicada, o que eu vou falar, porque mexe muito comigo. E minha mãe saía muito para beber, e eu e meu irmão ficava em casa, sozinhos muitas das vezes. Tínhamos um bar aqui em Natal, que ela ia para esse bar e ela só chegava amanhecendo no dia. E sempre quando ela chegava era com um homem diferente. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo esse tipo de coisa, e por muito tempo eu e meu irmão, a gente sofreu muito, somos muito ressentidos por causa dessas situações que aconteceu. E assim, eu me lembro que teve uma vez que eu estava dormindo na minha cama com meu irmão de solteiro. Isso eu não vou esquecer nunca. Dormindo com o meu irmão numa cama, e minha mãe chega com 2 homens para ter relação. E ali ela manda eu e meu irmão descer da cama e ir pro chão, para ela se deitar com esses 2 homens. E ali vocês já sabem o que aconteceu. E eu vi tudo isso de pequena. A minha mãe adotiva, ela fazia isso com a gente. E ela saía para beber, e ela saía para curtir, ela botava homens dentro de casa. E muitas das vezes a gente não tinha nem o que comer, mas ela tinha dinheiro para beber. E nesse período de tempo, teve uma senhora que gostava muito dela, que eu amo ela, amo, eu costumo dizer que é a minha segunda mãe. E ela cuidou de mim nesse período, ela ajudava minha mãe, era vizinha da gente, ela ajudava minha mãe. Ela tem um carrinho de lanche na época, e minha mãe cuidava do carrinho dela.
E ali ela sempre cuidou muito bem de mim, do meu irmão, sempre deu apoio a gente quando meu pai se separou da minha mãe, nos apoiou. Ela foi uma bênção nas nossas vidas. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por essa mulher. E minha mãe começou a curtir, viver a vida dela, só que muito pior do que ela já vivia. E não só isso aconteceu, eu me lembro que outra vez meu pai queria muito voltar e chamaram o meu irmão dizendo que minha mãe tinha desmaiado e minha mãe estava se relacionando com 6 homens dentro de um banheiro. E ali eu acho que foi a vergonha que eu e meu irmão, a maior vergonha que a gente passou. E quando a gente correu para ver, minha mãe estava desmaiada e aqueles homens dentro do banheiro, e a gente teve que tirar a minha mãe, porque ela não aguentou, eu acho que a bebida, e ela também usava muita droga. E a gente viu isso, igreja. Eu vi isso desde pequeno. E sofremos muito. Eu e meu irmão. Muito, 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 muito. Vocês não têm nem noção. E foi passando o tempo. Meu irmão cresceu. Eu também cresci. E minha mãe nos abandonou. Então vamos lá. Eu fui abandonada pela minha mãe biológica e também pela minha mãe adotiva. Minha mãe adotiva foi viver a vida dela, conhecer um homem e foi viver a vida dela. Meu irmão começou a crescer, teve que trabalhar, e eu fiquei na casa dessa senhora porque meu pai tinha que trabalhar de pedreiro na época e ele não tinha com quem ficar comigo. Eu fiquei na casa dessa senhora que cuidou de mim e fui muito bem cuidada. Muitas das vezes as pessoas chegavam e diziam: devolve essa menina, essa menina não tem o que dar, essa menina não tem futuro. Devolva essa menina não é tua filha, tu vai cuidar do que não é teu, tu vai pegar problema para tu. E ela dizia: eu cuido dela porque eu gosto dela. E ali, quando veio a minha primeira menstruação, não era minha mãe que estava comigo. Quando eu comecei a crescer, não era minha mãe que estava presente, eu cresci com essa ausência. Eu me lembro que essa senhora, ela cuidava de mim, mas eu estudava de manhã e ela acordava um pouco tarde, porque ela passava a noite costurando. E eu ia para a escola sozinha, e eu ia para a escola com o cabelo todo bagunçado, toda bagunçada, porque eu não tinha quem cuidasse de mim. Eu me lembro que teve uma vez que as professoras se juntaram e me deram roupa, perfume, porque eu não tinha aquele cuidado, eu não tinha uma pessoa, eu era pequena, eu tinha de 7 para 8 anos. E eu ia de todo jeito para a escola. E ali, elas com pena de mim, cuidavam de mim. Eu me lembro também que eu escutava da boca da mãe, das crianças que brincavam comigo, que não deixasse as crianças brincar comigo, porque a minha mãe era uma prostituta e fazia a casa dela de prostíbulo, e não era porque eu era uma má influência. Eu escutei isso com 7 anos de idade. E ali minha mãe passou muitos anos sumida, e eu fiquei na casa dessa senhora, e meu pai, ele sempre cuidou de mim, ele ficou só, igreja. É muito importante relatar, meu pai ficou anos, quase 11 anos sozinho, orando a Deus e pedindo uma esposa. E Deus deu uma esposa a meu pai, uma excelente mulher que cuida dele, cuida da obra de Deus com zelo. É uma mãe para mim, a minha madrasta é uma bênção de Deus na minha vida. Deus deu uma família a meu pai. Hoje eu posso dizer que meu pai é um homem abençoado, zeloso. Ele cuida da sã doutrina, zela pela sã doutrina do Senhor. Tem muita gente que vai falar porque ele está no segundo casamento, mas eu tenho certeza, porque eu vi os 11 anos que ele sofreu, e ele ficou sozinho. Ele não pegava uma e pegava, ele ficou sozinho orando a Deus durante todo esse tempo, e Deus preparou uma excelente pessoa para ele. Por isso que eu posso dizer que para Deus sempre é um novo começo. E ali começa a minha trajetória, porque eu, pequenininha, ia para a igreja com meu pai. Quando eu saía da casa dessa senhora, meu pai às vezes me levava no final de semana para casa dele, eu ia, e ali Deus sempre me usou no louvor, e Deus me usava na profecia, e eu com 8, 7 anos de idade adorava ao Senhor, era uma coisa linda. Só que eu fui crescendo, e quando eu cheguei numa certa idade, igreja, eu comecei a querer ficar mocinha, né, querer namorar, e não tinha ninguém ali para ficar em cima de mim.
E foi quando começou a vir aquela rebeldia, aquela revolta por não ter uma mãe, aquela ira por ser abandonada, né? E ali eu começo a fazer amizades com quem não presta, ali eu começo a dar trabalho e nesse intervalo eu já tenho saído da casa dessa senhora, porque cresci um pouco e meu pai me pegou e eu fui morar com meu pai, né? E com meu irmão, que meu irmão sempre morou com meu pai. E ali eu começo a dar trabalho a meu pai é um grande homem de Deus, mas também nunca aceitou eu trazer gente errado para dentro de casa, ele sempre teve um caráter a zelar. Tipo, eu me lembro que eu coloquei um piercing na língua, e quando eu cheguei dentro de casa, que meu pai viu, ele não aceitou aquele piercing. Ele poderia ter aceitado, mas ele não aceitou. Ele mandou eu tirar o piercing, eu tirei por respeito. E eu comecei a sair da igreja e comecei a botar piercing e comecei a fazer amizades e comecei a andar com quem não presta, com pessoas que não prestam e comecei a namorar e comecei a viver uma vida totalmente afastada das coisas de Deus e ali comecei a ir para as festas, comecei a usar droga e fui conhecendo pessoas erradas e fui me envolvendo também com pessoas erradas e ali meu pai já viu que eu estava começando a dar trabalho e era só a misericórdia de Deus na minha vida, só a misericórdia do Senhor. E igreja, eu já estava dando muito trabalho a meu pai, ele já não estava aguentando mais. Muito trabalho mesmo, eu dei muito trabalho, eu pulei muros para ir para a festa, pulei muros. Para estar no meio de quem não presta. E nesse intervalo foi quando ele conheceu a minha madrasta. Só que pelo fato dele ser crente e ela ser crente, ele sempre ser muito rigoroso, a sã doutrina ela incomoda a quem não serve a Deus. E me incomodava, então eu era meio afastada, na verdade, deles dois. E nesse período eu conheci o pai do meu filho. Nesse período de dar trabalho. E eu me lembro que eu fui numa igreja, eu estava afastada na época, e eu fui para uma igreja. E quando eu cheguei ali, naquela igreja, Deus usou uma irmã para mim. Ela disse assim, Deus manda te dizer, Satanás ele está querendo destruir a tua vida. Ele está querendo colocar um filho nos teus braços. Não é Deus. Ele está querendo te dar um laço. Deus manda te dizer, volta enquanto é tempo. Porque o que Deus tem para ti é muito maior. E a última vez que eu pisei meu pé na igreja foi nesse dia. Eu não fui mais. E com pouco tempo eu conheci o pai do meu filho. Nos envolvemos, eu me apaixonei. Porque ele na época tinha uma moto, fazia trilha e eu era muito nova e gostava disso, né? Quando a gente é nova a gente não liga, não quer saber de nada, principalmente quando a gente não tem Deus, né? E nessa época meu pai já estava casado, já estava casado com minha madrasta, se afastou um pouco, né? Porque eu também não queria muita conversa, pelo fato dele ser crente e ele só falava de coisa de Deus e aquilo me incomodava muito. E minha mãe estava vivendo com uma pessoa na época. E eu me lembro que pouco tempo, foi rápido, eu engravidei do meu filho e ali eu sofri muito. Eu me lembro que esse homem, ele ficou desempregado e a gente foi morar na casa da minha sogra. Na época, minha ex-sogra, e ela escondia comida dentro do quarto dela. E eu grávida, morrendo de fome, e ela não me dava comida. Eu me lembro que ele saía para beber e eu ficava em casa chorando. E eu grávida, quando ele chegava, eu levava uma pizza. Sempre, porque ele queria ter relação comigo. Ele queria fazer algumas práticas que não cabe a mim dizer. E eu não aceitava. E ele queria fazer comigo forçado. E muitas das vezes ele fazia. E batia em mim. Batia e me cuspia. E eu passei por tudo isso grávida. E fui muito desobediente a Deus. Eu me lembro que quando meu filho nasceu num dia 24. Quem foi ver o parto foi meu irmão. Porque o pai do meu filho estava bêbado. E ele não foi.
estava bebendo muito. Eu me lembro que quando eu cheguei do resguardo, eu fiquei na casa da minha mãe uns dias, mas minha mãe nunca ligou muito pra mim, nem pro meu... Assim, nunca ligou, ela nunca foi de ligar. E quando ela viu que eu tava sendo uma pedra de tropeço, né, porque ela gostava de beber final de semana, e eu tava lá, e um recém-nascido, e era muita festa, muita curtição, muita droga dela e do meu padrasto na época, né, que não é mais marido dela hoje, ela começou a se incomodar com aquilo e mandou eu voltar pra casa da minha sogra. E eu vivia assim, sem eira e sem beira. E simplesmente, eu me lembro que quando eu dava de mamar meu filho, ele vinha e tirava a lâmpada. Só de maldade ele fazia isso, pra me dar de mamar no escuro. Eu me lembro que quando eu estava dando de mamar meu filho, me balançando na rede, ele chutava a rede. Eu me lembro que ele chegava com a carteira cheia de camisinha, e ainda queria ter as coisas comigo à força, igreja. E eu tinha que ter para não apanhar. E foi um sofrimento. E eu disse: Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, abre uma porta de emprego para mim. Quando meu filho fez uns meses, eu pedi para Deus abrir uma porta e ele abriu. Eu comecei a trabalhar numa lanchonete e com pouco tempo eu deixei meu filho na casa do meu ex-marido e comecei a trabalhar. Nesse período, algumas amigas de má influência começou a me chamar para ser garota de... Eu não vou falar o nome inteiro, mas eu vou falar assim: PROGRAMA. Pronto, aí vocês juntem e leiam. Exatamente. E eu comecei a me vender. E ali eu vi que o dinheiro era fácil. Eu era muito bonitinha, nova. E eu já não queria mais saber do meu filho, assim, eu dava as coisas a ele, mas eu queria estar na vida. Ou seja, o que aconteceu na vida da minha mãe adotiva e da minha mãe biológica estava se repetindo na minha vida. O espírito de prostituição, a iniquidade, tudo, a promiscuidade, tudo estava acontecendo na minha vida também. E eu tomei um abuso da cara do pai do meu filho, não quis mais saber dele, não quis mais mesmo. E fui viver essa vida. E eu me lembro que muitas das vezes eu amanhecia o dia usando droga e tendo que vender meu corpo para ganhar um pouco de dinheiro. E eu me lembro das humilhações que aqueles homens falavam. Eu me lembro de tudo isso que eu passava e eu olhava para o céu e dizia: Deus, me dá uma família, me dá filhos, muda minha história. Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor irá mudar a minha história. E mesmo eu ali, rindo, curtindo, dançando, bebendo, tendo que agradar aqueles homens, eu senti um vazio muito grande dentro da minha alma e eu me lembrava dos louvores que eu louvava na igreja e eu dizia: meu Deus, o que a desobediência faz com a gente, porque eu tinha noção que foi por causa da minha desobediência que eu estava passando aquela situação. E foi uma época que eu me afastei tanto do meu pai, quanto da minha madrasta, como da minha mãe, que eu também nunca tive muito vínculo com ela, minha mãe adotiva, e fui viver a minha vida. E viajava muito. Deus me deu muitos livramentos, muitos mesmo. E eu só quero agradecer a Deus. E teve um dia que eu estava em um bar e eu estava com 2 clientes sentada numa mesa bebendo, sem vontade de beber nenhuma, mas tinha que beber. E eu me lembro que passou uma senhora com o cabelo bem branquinho, e ela passou e eu tava de costa. Eu olhei assim, que eu fui pegar
um negócio, virei assim. E ela passou, eu vi quando ela passou e eu voltei a conversar. Só que ela disse que Deus mandou ela voltar. E ela voltou e ela deu um grito dentro daquele bar. Ela disse: ei, você que tá de blusa rosa. Quem estava de blusa rosa sentada de costa para ela era eu. E eu virei. Ela disse: Deus manda te dizer, Ele não me permite entrar, porque Deus não me faz entrar nesse lugar. Mas Deus manda te dizer: eu vou mudar a tua história. Eu vou te dar casa. Eu vou te dar família. Eu vou te dar marido. Eu vou mudar a tua trajetória. E quando ela falou aquilo pra mim, eu escutei a voz de Deus dizendo: sai disso, porque eu tenho o melhor pra ti. Só que eu tava na promiscuidade, escutei a voz, mas quando a gente não serve a Deus, a gente não tem aquela obediência, né? Aquele temor de Deus. Eu não tinha esse temor, eu não tinha medo. E ali eu continuei sentada, mas aquilo me corroeu, falou tanto dentro da minha alma, falou tanto dentro de mim, tanto. E eu me lembro que nesse período eu estava conhecendo também uma pessoa no interior, e esse homem era macumbeiro, e eu comecei a ficar com ele, eu não vou dizer a você que gostava, mas eu tinha uma carência que eu só queria tirar essa carência, e ele sabia que eu fazia essas coisas, mas mesmo assim, pra você ver como o diabo é sujo, né? Ele sabia que eu fazia, mas ainda me queria. Só que era só pra me fazer de PRO, vocês sabem, né? Que eu não quero dizer aqui, só pra me fazer de capacho de Satanás. E ali a gente ficando, com pouco tempo eu fui numa igreja, e quando eu fui numa igreja, Deus usou uma irmã para mim e disse assim: olha, Deus manda te dizer, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te surpreender com uma bênção na tua vida. E eu meia por fora, né? Porque quando a gente não serve a Deus, a gente se torna incrédulo. É a primeira coisa que Satanás faz no coração de um afastado. Ele coloca a incredulidade e falta de temor. A gente nem tem temor. E além de não ter temor, ainda é incrédulo com as coisas de Deus. E ali, irmãos, com pouco tempo, assim, no intervalo de alguns meses, eu conheci o meu esposo. E ali a gente começou a ficar. A gente começou a curtir, e ele não sabia de nada desse meu passado, eu não tive coragem de dizer na época, e eu era muito endemoniada, eu não queria saber de compromisso sério, e eu me achava quando eu dizia que fazia esse tipo de coisa, e eu ficava com essas duas pessoas, e eu não gostava do meu esposo, não gostava de jeito nenhum, que na época era meu ficante, eu não gostava dele e eu queria ficar com outro, e o outro batia em mim e eu queria ficar com outro. Olha só o que Satanás faz na vida da gente. Eu apanhava também do outro, mas queria ficar com outro, porque ele fazia macumba para me segurar, e ele mesmo dizia, e eu não conseguia me soltar dele. E Deus começou a trabalhar, porque eu comecei a sentir um sentimento, e era um sentimento, começou a gerar um sentimento dentro de mim que nem eu estava entendendo aquilo, nem eu estava entendendo esse sentimento, esse algo que eu estava começando a sentir pelo meu esposo, né? E ali, com pouco tempo, aí meu esposo começou a ficar, a gente começou a ficar sério, e eu deixei essa pessoa que eu estava saindo no interior, eu fiquei com ele, me apeguei muito, e quando da fé eu já estava grávida da minha filha. E meu esposo, quando se juntamos, ele sempre foi uma pessoa muito excelente. Ele tinha uma paciência, ele era um cara muito educado, muito dono de casa, muito gente boa mesmo. Me abençoava,
E ele parecia até ser crente. Eu até dizia a ele, menino, tu parece que é crente. Ele disse, eu sou afastado. E ali foi tudo muito rápido. E nos juntamos, eu rapidamente engravidei da minha filha. E ele disse, olha, eu vou criar o teu filho. Porque quando o pai do meu filho viu que eu não queria mais ele abandonou o menino e a paternidade. Ele não queria mais saber do menino. E eu fui viver a minha vida, né? E eu pagava, às vezes, tirei o menino da casa da avó, que era a mãe dele, porque ele não queria o menino mais lá, porque eu não queria voltar para ele. E deixei o menino, pagava uma pessoa para ficar com meu filho. E ele disse, olha, eu vou criar o teu filho vai me chamar de pai, eu quero cuidar dele. E meu marido era músico, ele é músico ainda, na verdade. E ali, igreja, eu era muito complicada, eu era muito endemoniada. Eu tinha um espírito de prostituição. Eu trouxe a prostituição para o meu lar. Eu trouxe a destruição para o meu lar. Eu era a mulher mais tola que existia, eu brigava por tudo. Eu era endemoniada mesmo, não era pouco não, era muito. E meu marido saía para tocar. Quando ele chegava, o dinheiro era para dentro de casa, mas eu brigava. E era um ciúme doentio, esculhambava ele, chamava nome e xingava. Eu era a mulher mais endemoniada que existe na face dessa terra. Eu era muito, e ainda era promíscua. Ainda era cheia de promiscuidade. Trazia prostituição para dentro na minha casa. E ali tive a minha filha. Meu esposo foi maravilhoso na maternidade. Tudo que eu não passei com o pai do meu filho de bom, eu passei com esse meu marido. O dia que eu tive minha filha foi excelente. Ele sempre cuidou de mim. Só que eu, como eu estou dizendo, eu era muito briguenta, muito birrenta. Eu não tinha nada de sabedoria. Eu gritava e eu xingava. E eu era endemoniada. E ele chegou para mim e disse, Joana, não dá certo. E ali eu tive um começo de depressão. Quando eu tive esse começo de depressão, eu piorei mais ainda. Porque além de eu ser assim, eu já não fazia mais nada dentro de casa. Eu fiquei muito mal. E ele ficou ainda comigo. Aí eu melhorei da depressão. Quando eu melhorei, ele disse, não, Joana, não tem como. Meu marido, que nunca bateu numa mulher, nunca encostou um dedo numa mulher, estava me empurrando. A gente já estava brigando dessa forma. Não por causa dele, por causa de mim mesmo, que eu esculhambava, eu faltava com respeito mesmo. E ali ele começou a ficar muito estressado. E nesse período eu fui e aceitei a Jesus. Quando eu voltei para Jesus, na igreja, Deus levantou uma irmã e profecia e disse, olha, agora eu irei te provar. Endurecerei o coração do homem e te quebrarei para saber que sou Deus na tua vida. E com pouco tempo, o meu marido, que era um excelente marido, pegou as malas dele e foi-se embora. E eu me vi sozinha com 2 crianças. Ele nunca deixou faltar nada, mas ele só depositava a pensão. Dentro de 1 ano e meio, quase 2 anos que ficamos separados, ele nunca olhou, ele nunca foi atrás de mim para dizer assim, eu vou ter uma recaída. Eu não sei o que é recaída. Ele mesmo disse para mim hoje que ele tomou uma raiva de mim tão grande, porque ele tinha tantas expectativas no relacionamento da gente, por tudo que ele fez por mim, e eu não fiz nada por ele. E ele pegou uma raiva tão grande de mim. Mas lembra da revelação que Deus disse que endureceu o coração do homem? E ali Deus começou a me quebrar, a igreja. E ali eu fui para dentro de uma casa com 2 filhos. E eu me lembro que os irmãos foram fazer campanha. Foi quando eu me aproximei mais do meu pai e da minha madrasta. Eles foram fazer campanha dentro do meu lar. E eu me lembro que eu caí endemoniada. Eu dizia, Deus, eu quero me libertar. Deus, eu quero me libertar. Eu quero me consertar. Eu quero a tua presença de novo. E eu dizia dessa forma para Deus. E eu caía endemoniada.
caía, irmãos, e era coisa feia, era coisa feia. O que as pombagiras diziam que eu fazia, o que eu fazia, queria dizer o que eu fazia com os homens, na época que eu me vendia. E era coisa feia. E ali foi uma campanha, teve 10 voltas nessa campanha, e na última volta eu já não caí mais endemoniada como eu caía. E ali eu me lembro que Deus, ele começou a falar comigo. Eu tinha shorts muito curtos e eu sozinha na minha casa com meus filhos. O valor que ele dava para pagar o aluguel e dava para fazer a feira. E com o auxílio que eu recebia, o Bolsa Família, né, na época, eu pagava a minha água e a minha luz e a internet. E assim eu vivia, desse pouquinho. Então olha só como Deus começa a quebrar. Deus me tira daquela arrogância, daquela mulher que ganhava muito dinheiro com coisas erradas, e me bota numa casa com 2 crianças pequenas. Minha mãe foi embora para São Paulo e as minhas amizades todas sumiram. Eu fiquei sozinha. E ali foi o melhor momento da minha vida, porque foi o momento que eu mais busquei a Deus. Eu me lembro que eu fazia campanha dentro da minha casa, eu sozinha, e eu escutava as pisadas correndo dentro da minha casa, e eu dizia: tá amarrado, Satanás. E eu repreendia as forças malignas de Satanás dentro do meu lar. Eu me lembro que quando eu orava, as panelas começavam a cair no chão, e eu tinha autoridade para repreender aquela ciranda que Satanás estava querendo fazer dentro do meu lar. E foram muito tempo eu indo para a igreja de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Eu olhava para as famílias e dizia: Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor vai restaurar o meu casamento. Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor vai restaurar a minha vida. Mas antes dessa campanha ser feita, eu tinha algumas amigas que moravam perto da casa que eu morava, e elas me chamavam para beber. E meu pai morava no interior na época, e ele às vezes ia passar final de semana na minha casa. Quando meu pai ia para minha casa com minha madrasta, eu era crente, usava roupa de crente e ia para a igreja. Quando eles saíam final de semana, quando eles saíam na semana, eu ia beber na casa dessa minha amiga. E eu tinha uma vergonha, eu me escondia assim para ninguém me ver, para as pessoas não estarem me julgando, porque as pessoas viam eu indo para a igreja. E eu não esqueço nunca que uma vez eu estava bebendo e chegou um rapaz assim. Esse rapaz era amigo da moça que estava bebendo comigo na casa dela. E eu não sei, eu creio que foi Deus. E ele olhou para mim e disse assim: o que é que tu está fazendo aqui? Tu sabe que teu lugar não é aqui. Teu lugar é na casa do Senhor. Aquele homem nunca tinha me visto, mas eu creio que Deus usou a boca dele naquele momento para falar comigo. E Deus falou dentro do meu coração: se afaste. E eu me afastei de uma certa distância da casa deles, assim. E quando eu olhei, igreja, quando eu olhei assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo: é isso que tu quer para tua vida? É isso. Eu tenho muito mais para te dar. E essas amigas que bebiam comigo, ela dizia: teu marido não volta mais não. Mulher, vai viver tua vida, vai curtir, tu é nova, teu marido não volta mais não. Ele não volta mais. Ele não volta, ele não vai deixar de viver a vida dele para ficar com tu não. Desiste. Vai beber, mulher, que é melhor. Eu arrumo um homem para tu. E para a glória de Deus, mesmo eu bebendo, voltei para Jesus, me separei e ainda bebia, caída, né? Sem ainda o processo de libertação, mas eu não fiquei com ninguém. Deus não me permitiu sair com ninguém. Depois que eu me envolvi com o meu marido, eu não tive mais homem nenhum. E eu passei quase 2 anos sozinha. E ali Deus me fez ver. E quando eu olhei, Deus me fez entender que aquele não era o meu lugar. Irmãos, quando foi no outro dia, meu pai chegou de viagem e disse: Joana, eu vim passar o final de semana na tua casa e Deus manda eu fazer uma campanha por você.
E foi através dessa campanha que foram 10 voltas que Deus me libertou. E eu me lembro que quando meu pai orava, ele dizia dessa forma: olha, espírito de tranca-rua, tu que fica na esquina e quando ela passa, tu joga a seta para ela beber. Meu pai não sabia. Não sabia, porque ninguém nunca foi dizer isso a ele, mas Deus revelou a ele: espírito de tranca-rua, tu que fica jogando seta nela para ela ir beber, para ela tá fazendo o que não deve, você vai sair agora dessa esquina, você vai ser repreendido no nome de Jesus. E para a glória de Deus, no meio dessa campanha, na última volta, eu já não caí mais. Irmãos, e dentro de pouco tempo, eu já não ia mais na casa dessa minha amiga. Eu tive que cortar a amizade com ela mesmo. Cortei. Que ela até disse: Joana, você depois que se converteu, você tá muito imperosa. Eu disse: não, filha, é porque eu não posso ficar aqui. Eu não posso estar aqui. Eu me afastei totalmente. E até hoje ela passa na minha cara quando ela me vê. Hoje ela é minha colega, não é mais minha amiga, né? Porque eu tive que me afastar. Mas ela disse: eu não sei o que foi que eu fiz pra você, que você se afastou tão assim, que eu queria entender o que foi que eu fiz pra você. E é difícil até de explicar a ela, né? E ali eu comecei a ir pra casa do Senhor. Todo dia eu tava na igreja, todo dia. E eu me lembro que teve uma vez que Deus falou comigo: eu não me agrado do teu short. Eu não me agrado dessa roupa de tal, eu não me agrado disso, eu não me agrado daquele. Irmãos, me deu um negócio assim, que eu peguei e fiz uma faxina dentro do meu guarda-roupa, eu tirei tudo e joguei fora. Eu fiquei com 2 vestidos, e ali eu buscava, eu tinha uma sede, eu comecei a buscar nas madrugadas, eu comecei a descer na presença de Deus, e com pouco tempo, o Espírito Santo me fez voltar às línguas estranhas. Oh, e quando eu lembro disso, eu sinto a presença de Deus neste lugar. E ali Ele me fez voltar com as línguas estranhas. Ele mudou as minhas línguas, na verdade, né? E eu comecei a falar em línguas estranhas ali, o renovo de Deus na minha vida. E eu comecei a ser chamada para pregar. E aquela Joana que era como uma prostituta que andava short, que usava short, que fazia o que não deve, já não fazia mais. Eu já estava pregando e aonde eu ia eu levava os meus 2 filhos, minha filha num carrinho e meu filho maior. E nunca coloquei meus filhos como empecilho para fazer a obra de Deus. Xaramanaiaçô, decantaramana. Ramanaiaçô, aleluia. E ali eu comecei a fazer a obra de Deus. E eu me lembro que eu joguei e fiquei com 2 vestidos. Eu me lembro que eu fui pregar em um canto com esse vestido. E quando chegou lá, a irmã disse: irmão, tem uma bênção para te dar. Quando terminar o culto, tu vem aqui na minha casa. E eu disse: amém. E quando terminou o culto, ela me chamou para ir na casa dela, que era próximo. E quando eu entrei num quarto lá, ela vendia roupa e ela disse: Deus manda eu te dar algumas roupas, escolha quem você quiser. E eu fiquei tão sem jeito que eu disse: irmão, não sei, irmã, eu não sei nem o que escolher. Ela disse: pronto, pois eu vou fazer assim, eu vou te dar um valor, e nesse valor X tu vai comprar de roupa, tu vai pegar de roupa aqui, mas eu tô te dando. E eu, no valor que ela me deu, eu peguei roupas, vestidos lindos, saias lindas, blusas lindas, porque Deus, Ele é lindo, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. E hoje, para a glória de Deus, eu não boto mais um short. Para a glória de Deus, Deus me libertou. Eu não boto mais roupas que fazem os homens pecar. Para a glória de Deus. E ali eu comecei a pregar o Evangelho, mas com aquele sofrimento dentro de mim ao mesmo tempo, porque eu queria a minha família, mas ali Deus estava me provando. E eu fiquei sozinha, eu não queria saber de nada, eu só queria saber de Deus. Eu só queria saber de Cristo, eu só queria olhar para Ele, eu só queria estar na presença dEle com meus filhos. E para mim foi o melhor momento da minha vida, porque foi onde eu me dediquei mais à presença de Deus. E foi passando o tempo, e quando fez um certo tempo, quase 2 anos, eu só orava a Deus para fazer a vontade dEle. Só que nesse período, algumas pessoas foram usadas para dizer que meu marido não ia voltar. Algumas pessoas na igreja diziam: ele não vai voltar mais não, procura outro porque ele não vai voltar. E eu dizia: Deus, mas o Senhor me fez a promessa
que ele vai voltar e eu vou esperar no teu tempo. E com mais ou menos 2 anos eu estava ministrando num círculo de oração, pregando a palavra de Deus e adorando o nome do Senhor. E Deus tomou uma irmã da Deus e Amor para mim e ela disse: olha, mulher, através desta criança que era minha filha. E a gente não tinha contato, meu marido não, nem eu nem ele. A gente passou quase 2 anos sem se ver. Ele me bloqueou de todas as redes sociais. E se dissesse assim, lá vem Joana, aonde ele estivesse, ele ia-se embora. Ele não queria de jeito nenhum contato comigo. Ele só depositava o valor X. Nunca falou comigo, nunca procurou saber dos meninos nesse período. Porque verdadeiramente Deus endureceu o coração do homem. E ali eu estava nesse círculo de oração e Deus usou essa irmã e disse assim: Deus manda te dizer, através desta criança, da minha filha, através desta criança eu vou fazer um mover e vou mudar o rumo desta história. Eu vou mudar a tua história. Dentro de poucos dias tu verás um sinal. Não demorou muito. Deus deu um sinal. Minha filha estava correndo numa escada e ela bateu a cabeça e cortou a testa. Quando ela cortou a testa, já era 11 horas da noite, eu não tinha dinheiro, bati na porta dos vizinhos, ninguém escutou e não tinha táxi, não tinha nada. Eu fiquei desesperada, eu disse: agora o Espírito Santo de Deus disse: liga para o homem. E eu disse: Deus, eu não liga para o homem. E eu liguei. E quando eu liguei, ele, muito abusado, me respondeu. Ele nem esperava que eu ligasse para ele. E quando eu liguei, ele atendeu. Eu disse: oi, não desliga o telefone não. Paula sofreu uma queda e eu estou muito preocupada, está saindo muito sangue, eu preciso de você. E ele disse: tá, eu estou indo aí. E ele foi me buscar. E quando ele foi me buscar, ele, muito fechado, muito sério, ele nem olhava pra minha cara direito. Mas eu me lembro que quando eu tava descendo a escada com minha filha ensanguentada, ele olhou assim pra mim e no olhar dele dava pra ver que ele tava dizendo dessa forma: essa é Joana? Essa é ela? Eu não acredito não. Eu não acredito. E ele é afastado, irmãos. A família dele é toda evangélica. E ali, irmãos, a gente chegou lá, a cabeça da menina foi ponteada. E voltamos. E ele começou a falar, reclamar. E o Espírito Santo de Deus falava dentro do meu coração: fecha a boca, não fala nada, deixa que ele fala. E ele começou a falar. E reclamando, falando algumas coisas. O diabo usando a boca dele para querer me confrontar, porque ele queria que eu confrontasse ele. Só que Deus já tinha me dado sabedoria, coisa que se fosse há 2 anos atrás, eu diria muita coisa, mas eu não disse nada, porque Deus tinha feito uma obra na minha vida. Aleluia! E ali, irmãos, ele começou a dizer várias coisas, e eu olhei para a cara dele e disse: olha, tu ainda vai voltar para Jesus. Jesus te ama. E eu comecei a pregar para aquele homem. E ele me puxou, irmãos, e me deu um beijo. E ali, ele, quando me deu um beijo, eu fiquei sem acreditar e ele também. E ele ficou tão aperreado que ele disse: eu vou embora. E eu subi a escada com minha filha com a cabeça ponteada. E ele começou a frequentar a minha casa. Só que não éramos casados. E muita gente me julgou nessa época, porque ele começou a frequentar a minha casa e a gente não era casado. E eu passei muitas lutas na igreja, porque as pessoas me julgavam, diziam que ele não ia voltar, que eu estava servindo de prosti, para não terminar de dizer o nome, né? Para ele. E eu disse: não, Deus disse que ia restaurar e ele vai restaurar. E ele começou a ir na minha casa com mais frequência, começou a jantar e começou a almoçar e começou a e tomar café. E eu comecei a orar a Deus, e Deus usou de benevolência,
Eu não tenho nem palavras para dizer o que Deus fez, na verdade. E ali ele chegou para mim e disse: não, Jona, tá na hora da gente morar junto. E a gente começou a morar junto, irmãos, e Deus foi restaurando. E só que nesse meio tempo, quando a gente se conheceu, que eu fui morar com ele a primeira vez, ele era uma excelente pessoa, ele não era de beber. Quem na verdade bebia e fazia coisas que não agrada a Deus era eu. Lembra que eu disse que trouxe a prostituição para dentro da minha casa? Pronto. Quando nos separamos, eu fui servir a Cristo, mas ele ficou no mundo. E mesmo ele no mundo, eu nunca soube, ele nunca foi de postar nada em rede social, que estava namorando, nada. Nesse sentido, ele sempre disse: eu sempre lhe respeitei. Eu nunca tive vontade de postar nada com ninguém, até porque eu não tive relacionamento sério com ninguém. Ele disse que saía com as pessoas, mas que nunca teve relacionamento sério, fixo com ninguém. Deus não deixou ele se apegar a ninguém. E ali, irmãos, quando voltamos, foi outra luta, porque ele já estava bebendo. No final de semana ele saía para beber, para curtir, coisa que ele nunca fez quando estávamos juntos. Eu passei por isso. E, irmãos, começou outra luta, porque ele não era crente e eu era. E as roupas que eu usava eram diferentes. E ele, pelo fato de tocar no secular e não ser cristão, era totalmente diferente o pensamento dele do meu. E foi outra luta que eu passei, irmãos. E ele também não queria casar, porque ele dizia que tinha medo de eu voltar a ser a Joana de antigamente. Então ele queria ver mudança em mim. Eu quero ver mudança em você. E Deus me deu uma sabedoria muito grande. Muito grande. Muito, muito, muito. Mas eu passei muitas lutas com esse homem. Muitas, porque ele bebia. Irmãos, eu ia para a igreja e ele ia para o bar. E ele não me deixava na porta da igreja, não. Eu ia a pé com meus 2 filhos. Eu ia para a igreja, ele ia para o bar. Eu via os vizinhos em finais de ano fazendo festas, as festas de finais de ano, e ele dentro do bar e eu na igreja. E aquilo me deixava muito entristecida, feliz por Deus ter trazido, mas triste porque queria que a obra tivesse sido feita por completo. Jabodaiá sou, mas o meu Deus, o teu Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. E não adianta queremos passar na frente de Deus. E ali Deus, ele começou a provar. E Deus me deu uma sabedoria muito grande. E foram mais de 3 anos nessa situação. Irmãos, ele não queria casar de jeito nenhum. E eu passei uma luta muito grande, pois eu tinha muita vontade de pregar. E eu tive que parar a obra, tive que parar de pregar, tive que parar de cantar, de receber oportunidade na igreja, justamente por causa que eu era junta com ele. Mas eu fiquei em oração, fiz muitas campanhas, descia na presença do Senhor. E ele bebia muito, 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 muito. Até que um dia eu fui para um círculo de oração, muito triste, muito abatida nesse dia. E eu me lembro que Deus usou a irmã no círculo de oração. E desse jeito, tem uma mulher aqui que Deus manda te dizer que você disse para Deus que quer casar para fazer a obra de Deus. E o diabo tem te frustrado dentro do teu lar. Entra cantando dentro da tua casa. E o hino que tu vai cantar dentro da tua casa é o louvor que tu vai cantar no dia do teu casamento. Cadê você? E eu não levantei a mão. E ela olhou para mim e disse: é você. Deus manda te dizer que a partir de hoje, é hoje, minha filha. Olha para aquele relógio, para aquela data. E eu olhei e ela disse: a partir de hoje Deus vai te dar vitória. Dentro de pouco tempo tu irás casar. E Deus manda te dizer: estou eu renovando uma promessa antiga. Tu irás entrar de noiva na igreja. E eu ali, irmão, chorei muito. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei cantando. E o hino se chamava Árvore Cortada. Porque eu me lembro, meus irmãos, que quando eu estava passando luta, aleluia, dentro do meu lar, sozinha com meus 2 filhos,
Eu louvava a árvore cortada e profetizava na minha vida e dizia: Deus, um dia minha família ainda irá te adorar. Um dia minha família ainda irá te adorar na tua casa, Senhor. E eu profetizava, irmão, sempre. Por 3 anos aquele hino foi o hino da minha vida. E eu profetizava através daquele louvor. E eu entrei louvando esse hino dentro do meu lar. Irmãos, e quando foi com 3 dias depois, eu não esqueço disso nunca, 3 dias depois desse dia do ciclo de oração, meu marido chegou para mim e disse assim: Joana, vai ter um casamento lá na igreja do meu patrão, que o patrão dele era evangélico. Vai ter um casamento coletivo. E eu senti vontade de casar. Vamos casar? Tu quer casar comigo? Irmãos, eu olhei assim e eu fiquei impressionada, porque a irmã passou num dia, com 3 dias se cumpriu. E para a glória de Deus, irmãos, ele comprou a aliança. E eu achei que ia ser um casamento muito simples. Eu nem lembrei da revelação do vestido, que eu ia entrar de noiva. Para mim ia ser só no civil, irmãos. Deus preparou um casamento no civil e no religioso para mim. Deus preparou o bolo, Deus preparou o docinho, Deus preparou o jantar. Deus preparou tudo nesse casamento coletivo. Nem o vestido eu paguei, irmãos. Aleluia. E Deus me fez casar, irmãos. Ramanaya Sode Kanaramanai. Sharamanaya Sode Kanaramanaya Sode Kaya. E eu entrei de noiva, irmãos, na igreja. Eu entrei de noiva. E quando eu entrei de noiva na igreja, irmãos, aleluia, eu me lembro muito bem, quando Deus passa até o altar vestida de noiva, eu escutei a voz do Espírito Santo falando dentro do meu coração: cadê os teus acusadores, mulher? Cadê os teus acusadores? Porque pelo fato de eu não ser casada, o povo me acusava tanto. Pelo fato de eu ter o meu passado, que eu, como estou dizendo aqui aos irmãos, na vida que eu vivi, as pessoas me julgavam tanto, irmãos, que achavam que Deus não tinha me libertado. Tanta gente disse que meu marido não ia voltar, tanta gente disse que eu ia estar no mundo porque eu não ia aguentar, eu ia para o mundo com ele porque ele já estava no mundo. E quando eu me peguei casando de noiva da igreja, irmãos, ai, irmãos, é só Deus. E dentro de pouco tempo, aleluia, Deus também libertou meu marido da cachaça. Deus também libertou meu marido da bebida. Ele não é crente, mas ele não bebe. Ele não vai mais final de semana para nenhum canto, a não ser que seja para tocar. E quando ele não vai tocar no secular, que também não bebe, ele não bebe. Quando ele termina, ele vem para casa. Quando ele não vai tocar, ele está na igreja comigo. E Deus tem feito promessas a ele e tem dito grandes coisas. Deus tem falado com ele grandemente. Todo domingo estamos na igreja, irmãos. Ele ainda não voltou para Jesus, mas eu já ganhei ele, aleluia, através dos meus testemunhos dentro de casa, porque o mais importante é o testemunho. Já, aleluia, já foi liberto da bebida. Casamos para a glória do Senhor. Temos uma família. Meus filhos são lindos, irmãos. Aleluia. E Deus disse para mim, quando eu me converti, que não queria eu trabalhando para o homem. Deus disse: olha, filha, eu não quero tu trabalhando para o homem. A partir de hoje eu vou assinar a tua carteira e tu vai trabalhar para mim. Para a glória de Deus, Deus deu uma condição assim, razoável a meu marido. Eu não trabalho, irmãos. Meu marido é um ótimo provedor e ele nem quer que eu trabalhe. Ele só quer que eu cuide dele, da minha casa e dos meus filhos. E por ele eu tinha até o 3º filho. Hoje é o que ainda não quero, eu digo: Jesus, no teu tempo. Mas por ele queria que... Por ele não quer que eu trabalhe. Olha só, irmãos, aquela moça que vivia vendendo o seu próprio corpo, hoje tem uma família. Aleluia. Hoje serve a Cristo.
Hoje é pregadora do Evangelho, nos cultos de domingo, aleluia. Oh, irmãos, o que Deus não faz, irmão, na vida dessa pessoa que tu está orando. O que Deus não faz na vida desse homem, desta mulher, irmãos, que tu tem botado debaixo do teu joelho. Porque Deus fez na minha vida. E eu posso dizer, igreja, que eu estou de posse de vitória. E eu posso dizer que o meu Deus, Ele existe. Porque quando eu olho para o meu passado, aleluia, quando eu olho para o que eu era e para a mulher que eu sou hoje, eu glorifico o nome do Senhor. E eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos e do meu esposo muito bem. E para a glória de Deus, eu posso dizer que o nosso casamento hoje é restaurado diante de Deus. Deus curou as mágoas que eu tinha da minha mãe, do abandono que eu passei, de todo o sofrimento que eu vi. Deus curou, igreja, tudo que eu sentia dentro de mim. Deus me fez uma nova criatura. Deus me curou, igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ainda disse para mim assim, que através da minha filha, Deus ia me dar uma bênção, para mim não precisar trabalhar para o homem. E com pouco tempo depois eu descobri que minha filha, ela tem um problema, que é TDAH e epilepsia. E aos olhos dos homens, eu não conseguiria o benefício dela. Mas quem me prometeu não foi o homem, foi Deus. E Deus disse, filha, vou eu te dar, só para tu ter o que é teu. Mas não quero tu trabalhando para o homem, quero tu trabalhando para mim. Irmãos, e para a glória de Deus, realmente não aposenta, mas para a glória de Deus, a minha filha está aposentada. Para a glória do Senhor Jesus, porque até nisso Deus cuida. Meu marido é um ótimo provedor, mas eu também não preciso pedir tudo a Ele, porque Deus preparou até um salário, irmãos, para mim poder comprar minhas roupas para ir pregar, para me poder dizimar, para me poder fazer a obra de Deus, para me poder ajudar meu esposo dentro de casa. Até isso, irmãos, Deus providenciou através da minha filha. E para a glória de Deus, a minha filha é laudada, mas os professores dela olham para ela e dizem, eu não sei como é que essa menina tem TDAH, que essa menina é tão inteligente, nem parece que essa menina tem. Mas o psiquiatra dela deu laudo, mas eu disse para o Senhor, Deus, o Senhor é dono de todas as coisas, e o Senhor confunde até a medicina para dar vitória. Minha filha no laudo e no eletro diz que ela tem ataque epilético. Para a glória de Deus, minha filha nunca teve um ataque epilético na vida dela, mas está constando no eletro, porque Deus faz assim, igreja. O meu Deus, Ele faz assim. E hoje minha filha, para a glória de Deus, é aposentada. E é uma excelente criança, você não vê problema nenhum nela. Uma menina linda. Meu filho também é lindo, chama meu esposo de pai, aleluia. E meu esposo é um marido que cuida de mim, sabe? Porque Deus usou a igreja dizendo que ia me dar uma família, porque eu nunca soube o que era isso. Eu vivia rebolada na casa de um, na casa de outro. Eu passei por muitas humilhações. Mas o meu Deus, Ele olhou para mim e Ele disse que ia mudar a minha história. E eu quero que você fique com esse testemunho. Aleluia, guarde ele no seu coração. Porque o que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também, desse parente que está aí, aleluia. Que todo mundo diz que não vai ser nada, que todo mundo diz que não tem mais jeito. Mas tem sim. Não seja como Jonas, porque eu fui como ele, aleluia. Mas Deus me colocou no meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos fiquem com a paz de Deus. Eu espero que esse testemunho vá ao coração dos irmãos. Peço que os irmãos não me julguem. E o cheiro no coração de cada um que estiver ouvindo esse testemunho, fique com a paz de Deus. Amém.